com essa passagem de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu não tivesse conhecido a Deus, eu não saberia a palavra perdão. Depois de 15 anos, é tão bonito, sabe? Quando a gente conhece a Deus, Deus ele tira muita coisa errada de dentro da gente. E eu fiquei 15 anos com mágoa, com raiva. E falei assim, eu nunca mais quero olhar para a cara dela. Depois de 15 anos eu voltei lá. E ela sempre tentando falar comigo. E eu não queria mais falar com ela. Aí depois de 15 anos, quando eu conheci Jesus, e entendi a profundidade de que Deus amou a gente de tal maneira que Ele deu seu único Filho. Quando eu fui ler essa passagem, eu falei, nossa Deus, Ele nos amou de uma maneira tão grande, e por que eu vou perder tempo em ficar com raiva de alguém? Por que eu vou ficar perdendo o meu tempo e não perdoar as pessoas? E eu não conseguia perdoar, mas tem muita coisa que a gente não consegue sem a ajuda de Deus. É só Deus que vai te dar força nas horas que você precisa. E foi nessa hora que eu peguei, na época era pelo Orkut, eu mandei uma mensagem para ela e a gente marcou um encontro. O encontro foi marcado para um café da manhã. E eu me perdi para ir até lá. Eu cheguei na hora da janta. E toda vez que eu ligava, ela falava assim, então, o pão já está quentinho. Aí eu falei, mas então eu estou perdida, acho que demora mais meia hora. Aí ligava de novo, ela, Érica, eu já fiz o almoço. Eu estou esperando você para almoçar. Eu falei, então tá bom. Passou o almoço e eu não conseguia chegar na casa dela. Aí ela falou, sabe aquele pãozinho de manhã? Eu vou deixar para o café da tarde. Aí no café da tarde eu falei, não, eu vou chegar. Eu cheguei na hora da janta. E quando eu cheguei lá, não deu tempo de jantar porque eu tinha que ir para um outro congresso, que era do Máscara na época. Então não deu nem tempo de comer nada. Eu só cheguei lá e abracei. E quando eu abracei, eu tinha tanta coisa para falar para ela, né? Que na época que ela fez tudo isso comigo, eu fiquei tão decepcionada que eu não queria mais encontrar com ela. Mas na hora que eu encontrei com ela, eu só abracei. E ela falou assim, Érica, me perdoa. Eu falei, não, me perdoa, acho que dos dois lados, porque eu também não dei oportunidade dela falar comigo. Então, o que eu estou querendo falar com vocês através dessas coisas que eu passei? Vai ter muita gente que vai decepcionar vocês, porque nós somos pecadores. Nós erramos, nós temos muitas situações que, às vezes, a gente vai ajudar uma pessoa, mas no momento a gente não está querendo ajudar essa pessoa. No momento que eu precisava da ajuda dela, ela estava pensando em passear, ela estava pensando em fazer novos amigos. E ela não viu o tanto que eu estava precisando dela. Então, muitas vezes a gente espera algo de alguém. E quando a gente espera esse algo de alguém e não vem, a gente fica decepcionado. Que não esperamos nada de ninguém. Que temos que buscar sempre em Deus. E foi graças a Deus que hoje eu posso chegar e falar com ela assim, livremente, sem ter uma mágoa, um rancor, nem nada. Eu posso chegar com ela e conversar de coisas que a gente viveu quando era criança. Da infância, de coisas quando a gente brincava na rua. Aí depois ela já tem uma filhinha, né? Ela engravidou de novo e teve uma outra filha. E quando ela ganhou a outra neném, eu não sabia, né? E eu falei pra ela, falei, nossa, você ganhou mais uma menina, né? Como é que é o nome dela? Aí ela falou, eu coloquei o nome dela de Érica. Eu falei, mas é Érica com K, né? Ela é com K. Eu falei, então é pra mim. Glória a Deus. Eu falei, oh, bênção. Então Deus, Ele faz assim, sabe? Ele deixa você passar umas certas situações, que nem aquela menina da escola, o Idmê. Ela sofre, ela passa por humilhação, ela acha que ela não tem amigos, mas quando ela encontra a palavra de Deus, ela encontra alguém que fale de Deus para ela,
aquela situação ela pode mudar. Aquela situação ela pode mudar de uma maneira tal que todas aquelas pessoas que um dia humilhou ela, um dia chutou, um dia brigou, vão ser amigo delas. Isso aconteceu uma vez com a minha prima. Ela veio para o Japão com